Zarou de Deus neste texto. Mas quando nós paramos para pensar e para refletir, nós vemos o que realmente Deus fez aqui foi algo maravilhoso, porque uma vida precisava. Vamos observar. Aconteceu que Jesus estava passando por Jericó. Jericó é uma cidade muito antiga, é uma cidade que data muitos anos. E essa cidade tem uma história grandiosa. Então essa cidade recebeu a visita de Jesus, assim como hoje nós estamos recebendo a visita de Jesus aqui também. Amém. Jesus está presente pela sua palavra, presente no Espírito Santo. E Jericó recebeu a visita de Jesus. Não sei se todas as pessoas dessa cidade ficaram contentes com a visita de Jesus. Porém, este homem, este homem é uma pessoa feliz. Amém. O dia que nós chegarmos no céu e encontrarmos este homem, e perguntarmos para ele qual foi a sua felicidade por encontrar Jesus, ele diz assim: foi o maior encontro da minha vida, porque esse encontro, além de me curar, me salvou e me deu a vida eterna, e por isso que eu estou aqui hoje, no céu, desfrutando da eternidade. Meus irmãos, este homem era cego. Você não sabe que até hoje uma pessoa deficiente visual, embora tenha lei para proteger, ele tem muitas dificuldades, né? Precisa de um bastão que lhe identifica como cego, precisa de receber uma ajuda do governo. Se ele não tem condição de sustento próprio, se sua família não lhe sustenta, ele vai precisar de uma ajuda. Muitas vezes vai precisar de uma ajuda para atravessar a rua, para subir uma escada, para fazer alguns trabalhos, porque isto a sua deficiência lhe capacita para muitas coisas da vida civil. Glória a Jesus. Agora imagina naquela época que não tinha hoje os meios que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, nós temos deficiente visual que trabalham. Eles trabalham com o computador lê para eles, escreve para eles, ajuda eles em tudo. Eles conseguem desenvolver uma profissão como advogado, juiz. Eu mesmo conheço um advogado que é deficiente visual, conheço um procurador federal que é deficiente visual, conheço um desembargador do trabalho que é deficiente visual. E ele consegue trabalhar hoje com os meios que a tecnologia proporciona. Mas este cego não tinha tecnologia nenhuma a seu favor. Era desprezado pela sociedade, não tinha como trabalhar, não tinha meio nenhum. A sua sobrevivência era pedir esmolas, era mendigar, era depender da ajuda dos outros. Porém, meus amados, isto durou até ele ter um encontro com Jesus. Aleluia. Ele estava como de costume, como diariamente, todo dia ele fazia, à beira do caminho, assentado, mendigando. Mas neste dia, um novo dia que raiou, ao amanhecer, ele corre para o seu lugar, certamente com a ajuda de alguém, senta no seu lugar e lá fica estendendo as mãos, pedindo uma esmola. Mas de repente, ele ouve, porque ele escutava bem, ele não tinha deficiência auditiva, era somente deficiência visual, ele ouvia muito bem. E ele ouviu, diz o versículo 36, melhor dizendo, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouviu o rumor da multidão, porque não era de costume. Jericó era uma cidade pequena, uma cidade pacata, no meio do deserto. Somente alguns viajantes passavam por ali. Não tinha grandes passeatas, grande multidão. Mas aconteceu, porque Jesus estava passando por ali, a multidão se ajuntou junto de Jesus, porque onde Jesus estava, milagres aconteciam. Onde Jesus estava, os mortos ressuscitavam. Onde Jesus estava, os surdos ouviam, os mudos falavam, e os cegos, como é o caso dele, voltavam a ver ou enxergavam se nunca tiveram visto, porque Jesus operava milagres. A sua misericórdia é muito grande. Meus amados, então ele grita e pergunta: quem é que está passando por aí? E alguém escutou a sua voz e disse: olha, versículo 37, Jesus, o Nazareno, passa por aí.
Meus amados, eu acho interessante que o cego não era uma pessoa desinformada. Olha só, ele era cego, mas ele não era desinformado. Porque quando comunicaram, olha, Jesus de Nazaré passa por aí, ele imediatamente sabe quem é Jesus. E olha só o versículo da sequência, ele diz, ó, então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, Deus, tem misericórdia de mim. Observe que não falaram para ele que Jesus era filho de Davi. Disseram Jesus, o Nazareno, que é de Nazaré. Jesus criou-se em Nazaré, nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Até o seu ministério inicial, aos 30 anos de idade, ele residiu e trabalhou em Nazaré. Mas o cego tinha conhecimento das escrituras hebraicas, e por isso que ele disse, esse Jesus é o Messias, ele é o filho de Davi, ele é o esperado, ele é o filho de Deus, eu não vou perder a oportunidade de pedir algo para ele. Esta poderá ser a minha única oportunidade. Eu poderei nunca mais ver este homem na minha vida, então eu não vou perder esta oportunidade. E ele não podia saber, porque ele era cego, não podia saber onde Jesus estava. Ele só escutava o rumor da multidão, o barulho da multidão. Os irmãos já foram no shopping, ou numa loja grande, no restaurante grande, ou numa festa de criança? Tem grito, rumor, não é? Tem barulho, você não consegue escutar direito. Imagine uma multidão passando na rua, uma passeata, uma carreata. Então o barulho é muito grande. Ele escutava, mas não conseguia identificar, localizar onde estava Jesus. Então qual foi a sua estratégia? Ele gritou, ele usou a sua voz, a sua principal arma da fé. A forma que ele conseguiu expor a sua fé. Aleluia. E ele bradou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E ele bradou muitas vezes, ele clamou muitas vezes, até que alguém que passava por ali repreendia-no, dizendo, ô cego, fica quieto, para, não incomoda o mestre. Cala-te, ele nem vai te ouvir, a multidão é muito grande, não insiste, fica quietinho aí. Mas ele não deu atenção aos que ele repreendiam. Ele continuou bradando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, isto demonstra a fé deste homem, a fé desta pessoa. Louvado seja o nome, Senhor. Não pare de clamar. Meus irmãos, igreja aqui desta congregação, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de insistir com Deus, porque Deus ouvirá o seu clamor, Deus ouvirá dos céus, Deus atenderá, eu tenho certeza. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir o exemplo deste homem. Clamou, ele continuou clamando. O versículo 38 diz, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. No versículo 39, e as pessoas que passavam estão repreendendo, mas ele clamava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o versículo 40, meus amados, demonstra que Jesus ouviu ele. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele diante de Jesus, Jesus lhe dirigiu a palavra, dizendo, o que queres que eu te faça? Espírito de Deus. Ele clamou, Jesus percebeu a sua fé. E Jesus para em meio à multidão e diz, trazei-me por favor essa pessoa que está clamando. Trazei-me por favor esta pessoa que está clamando, que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro, que está pedindo por mim. Tragam ela aqui diante de mim.
Quando trouxeram, Jesus percebeu que ele era um homem cego. Sabe por quê? Porque todo cego naquela época usava uma capa que ele identificava como cego. Esta capa não só lhe dava autorização para que as pessoas identificassem, como também lhe dava autorização para pedir esmolas. Se ele não tivesse essa capa, pedisse esmola como cego, ele seria um impostor. Mas com essa capa que ele identificava como cego, ele estava autorizado pelo governo local a pedir esmolas, e as pessoas também estavam autorizadas a contribuir com ele, porque era para o seu sustento. Aleluia. Ele chega diante de Jesus e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus nos dá a oportunidade de ouvir o que nós temos a dizer. Amém, Jesus. Glória, aleluia. Outra coisa que eu aprendo com este cego. Primeira coisa que eu já falei, ele era uma pessoa informada, ele conhecia as Escrituras. Ele sabia que esse Jesus de Nazareno era o filho de Davi. Portanto, era o Messias, era da linhagem real e também era o filho de Deus. Outro detalhe, se ele clama por misericórdia, ele sabia que esse Jesus era o Jesus que fazia milagres. Era o famoso Jesus da Palestina que operava milagres. Então ele queria ter este encontro com Jesus. Aleluia. Para dizer o que ele queria, o que ele sentia. Irmãos, como é importante expressar aquilo que você sente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vivemos num mundo em que uma geração muito grande de pessoas estão adoecidas emocionalmente. Consultórios psicológicos e psiquiatras estão lotados. As farmácias estão lotadas de pessoas comprando remédios emocionais. Sabe por quê? Porque eles não podem expressar aquilo que eles sentem. Eles não têm autorização para expressar o que sente, para dizer o que o seu coração sente, o que sua alma sente, o que a sua mente sente, qual é a sua dor, qual é o seu gemido, qual é o seu sentimento. Não tiveram permissão para se expressar quando criança e viveram a vida sem poder se expressar, e isso gera doenças emocionais. Mas Jesus está aqui nesta noite e Ele diz: pode se expressar para mim, pode contar para mim tudo o que você sente, pode dizer para mim onde é a tua dor, onde é o teu sentimento, onde é o teu desejo. Pode contar, pode expressar, pode reclamar, pode chorar, pode dizer tudo diante de mim. Oh, aleluia, glórias a Deus. Pode contar para Deus a sua dor, pode contar para Deus seu gemido, para Ele pode expressar tudo o que você sente. Aleluia, glória. Não tenha vergonha de dizer para Ele: solta para fora. Glória a Deus, aleluia. O que queres que te faça? Glória. Meus amados, este cego sabia perfeitamente o que ele queria. Ele disse: Senhor Jesus, eu quero ver. Glória a Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o meu sentimento e essa é a minha fé. Por favor, Senhor Jesus, eu quero ver, que eu veja. Aleluia, Jesus, oh glória. Estamos diante desta palavra, vamos trazer ela à realidade. Jesus também te dá a oportunidade. Que queres que te faça? Santo, Santo. Jesus está presente, esta palavra ainda é viva, esta palavra ainda é viva, esta palavra ainda opera milagres, esta palavra ainda gera fé, esta palavra ainda cura, esta palavra ainda liberta, esta palavra ressuscita, esta palavra restaura, porque ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará.